Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas palavras que eu aprendi recentemente, nesse mês, né, das minhas leituras e das coisas que eu assisti, porque sim, nós estamos sempre aprendendo e então fica aqui comigo porque vem muito vocabulário avançado por aí. Bom, no mês passado, nesse vídeo aqui, eu já comentei com vocês que eu tava retomando o meu hábito de anotar palavras novas no meu caderno de vocabulário. Eu tenho um Vocabulary Notebook, eu simplesmente anoto as palavras novas com o significado e alguns exemplos ao lado, né? E de onde vieram essas palavras, de onde eu tirei, né? Para esse vídeo, basicamente, as palavras surgiram do livro do Seth, que é o autor do canal Amigo Gringo também, que já fez collabs aqui comigo 3 vezes. E basicamente o livro fala sobre a ideia de viajar sem contar tanto com aplicativos de viagem, com review de restaurante, com mapas, com tour guiado, enfim, a filosofia de viagem do Seth é a ideia de a gente viajar sem tantos roteiros, né? E de aproveitar a cidade conforme a gente vai descobrindo, né? E quando o Seth me trouxe esse livro, ele falou, olha, é um vocabulário avançado, eu escrevi para americanos, né? Não é um livro para brasileiros, né? E um aviso, é um inglês avançado. Não é formal, não é acadêmico, mas eu escrevo para americanos em uma voz bem informal. O Seth, by the way, ele é americano e ele escreveu por muitos anos, escreve ainda uma coluna de viagem no New York Times. Então ele já escreve sobre viagem há muito tempo e eu já vou adiantar que o Seth, ele é um writer e tanto, é um baita escritor porque ele tem um vocabulário muito amplo, o que é muito interessante para quem tá no nível mais avançado. Por quê? Porque a gente vai encontrar muitas palavras que a gente não conhece aqui. Então, a primeira palavra que eu selecionei do livro é bungler. Bungler. Mas eu não vou dizer o que ela significa agora direto, eu vou ler o contexto e você tenta adivinhar o que significa essa palavra, tá? Olha só. I had never set foot in East or South Asia. I had spent a total of a week in Europe since my junior semester abroad in Paris, 19 years earlier. Even in the far more familiar Western Hemisphere, I was a renowned bungler. Não entendi de primeira o que era o bungler. O que eu fiz? I looked it up in the dictionary, fui pro dicionário e aí eu descobri que bungler significa amateur, um amador, uma pessoa atrapalhada, desajeitada. Então aqui, na verdade, o Seth estava dizendo que quando ele começou a escrever a coluna, ele não era tão viajado assim, ele era meio amador, ele conhecia só alguns lugares, então ele não era uma pessoa que tinha viajado o mundo assim, que conhecesse vários lugares. Então, bungler é um amateur ou uma pessoa meio atrapalhada, que não conhece muito bem as coisas. A segunda palavra eu até já conhecia, mas eu anotei pra vocês porque de repente vocês não conhecem, que é penchant. Penchant. E eu vou ler a frase também pra você tentar adivinhar. A penchant for tacky linoleum flooring, né? Então ele tava descrevendo ali uma pessoa ou uma casa, agora eu não me lembro, né? Então a penchant aqui significa uma inclinação a gostar ou fazer algo, né? Então uma tendência, uma inclinação, uma propensão. Então essa pessoa tinha uma propensão a gostar de tacky linoleum flooring. Então o que é tacky? Talvez seja uma palavra nova para vocês também, que significa brega. Então tacky é brega, tacky house é uma casa brega, né? E linoleum flooring, né? Eu não sabia o que era linoleum. Flooring é o chão, né? O assoalho, vamos dizer assim, o chão de uma casa, né? E linoleum é um tipo de revestimento para chão. Então, pelo que eu entendi ali das imagens que eu vi no Google, é tipo o que eu chamaria de eucatex, sabe? Tipo uma coisinha, uma camada fina de, sei lá, vinil, alguma coisa assim que se coloca no chão, em pisos de madeira, principalmente, eu acho agora. Enfim, é um tipo de revestimento de piso, né? Então, é o que importa a gente entender o que é. Então, essa pessoa tinha uma propensão a gostar desse revestimento de piso que é meio brega. Próxima expressão que eu anotei é utterly elated. Utterly elated. Que claramente é uma expressão bem formal, assim, né? Só que aqui eu esqueci de anotar a frase do Seth, então eu escrevi uma frase pra você tentar descobrir o que significa. Olha só. I was utterly elated to hear that my sister just gave birth to a new baby boy. I was utterly elated. Significa que eu estava very excited. Very excited. Então, elated é animado, empolgado e utterly é pra caramba, né? Então, assim,
muito. Então, muito feliz, utterly elated. Então, ele poderia ter usado a expressão very happy, mas estou falando, o Seth escreve muito bem. Então, ele falou utterly elated. A próxima palavra talvez seja uma palavra comum. Ela é uma palavra definitivamente usada, né? Bastante usada, mas quando eu li, eu não tinha certeza do que significava, que é grimy. Grimy. E ele usou essa palavra numa frase que tinha outra palavra que eu não tinha entendido o que era. Olha só. A grimy business making local hooch. Então, grimy eu descobri que é algo que esteja coberto de sujeira, né? Então, sujo, dirty. E pode ser usado no sentido figurado, tipo a grimy person, que é uma pessoa do mal, uma pessoa suja, né, nesse sentido figurado, ou no sentido literal mesmo, né? Então aqui ele tava falando, eu acho, porque não lembro mais exatamente de onde tá no livro, mas pela frase, pelo que eu vejo, é que era uma empresa, né, uma fábrica, um negócio que era coberto de sujeira mesmo. Eu acho que era isso que ele queria dizer. Making local hooch. Então o que é hooch também? É uma bebida alcoólica, né? Então é alcoholic liquor, especially inferior or illicit whiskey. Illicit whiskey. Whisky ilícito, então talvez aqui ele esteja usando o grimy no sentido figurado mesmo, que era tipo uma empresa que fazia um negócio que não era lícito. Será que era isso? Ô Seth, compartilha aqui com a gente o que tu quis dizer nessa frase, a grimy business making local hooch. Tu queria dizer que grimy era empresa suja, o estabelecimento era sujo, coberto de fuligem, que é um dos significados de grimy, ou que era ilegal? Oi, Karina, tudo bem? Olha, que bom que está falando de novo do meu livro, que bom que você está gostando, estou acreditando, estou começando a acreditar que você gostou mesmo. Olha, estou aqui na República Tcheca, em Praga, fazendo uma matéria, então estou falando português pela primeira vez em vários dias, mas você está certa. A forma em que você explicou as palavras está certa. Grimy, nesse caso, é literal. Grimy, para mim, é uma ótima palavra, porque significa não só sujo, mas meio permanentemente sujo, uma sujeira que é muito difícil tirar, ou seja, uma camada de sujeira que meio cobre tudo. É um lugar que parece que nunca foi lavado na história. E esse foi o caso nesse alambique que estava mencionando no livro. Agora, hooch também está certo. Hooch é qualquer tipo de álcool meio ilegal ou informalmente fabricado. Nesse caso, não era ilegal, o lugar está operando, eu acho, legalmente, mas dava a impressão que meio era um lugar informal e local, produzindo o brandy húngaro, o brandy de frutas. Mais uma coisa sobre a palavra hooch que eu gosto, é que é pronunciado quase como se fosse o nome Ruth, mas pronunciado em português. Ruth Hooch. Então, para mim, esse nome é muito engraçado. Quando conheço alguém que chama Ruth no Brasil, sempre penso em álcool ilegal. E a próxima palavra que eu anotei aqui é shunned. Shunned. E ele usou para falar sobre shunned tour bus groups. Ele queria dizer que o tour bus groups, os grupos de tour de ônibus, que tradução horrível, né? Mas enfim, vocês entenderam? Deveriam ser evitados. Então, shunned é algo indesejável que a gente quer avoid, evitar. A próxima palavra eu nunca tinha visto na minha vida, não entendi pelo contexto e nem a minha amiga americana sabia. Então, a palavra definitivamente não muito comum em inglês, mas é cockamamie. Eu não sabia nem pronunciar isso. Cockamamie. Então, frase do Seth. Following my adventurous spirit turned out to be a cockamamie move that ruined the day. Então, o que é isso? A cockamamie move? Eu descobri que é ridiculous, implausible. Então, é algo ridículo. Cockamamie. Seth, te puxou, hein? Duds, também anotei aqui pra vocês, então olha a frase. Some meals would be duds, but the successes would be all the better for having come across them on your own. Some meals would be duds. O que significa o duds aqui? Fail, um fracasso. Então o que ele quer dizer aqui é que algumas refeições seriam um fracasso, mas o sucesso dessa refeição seria por ter encontrado essa refeição, esse tipo de comida, por conta própria. Então, de novo, ele estava dizendo que pelas experiências que ele faz de viagem, de procurar experiências sem tantas recomendações, sem contar com reviews, ele acabaria encontrando refeições que não seriam muito boas, mas que seriam legais pela experiência de ter encontrado. E eu descobri também que duds pode ser uma palavra informal para clothes, roupas. Então, por exemplo, let's go shopping for some new duds. Então, vamos fazer compras, vamos comprar umas roupas novas. For some new duds.
duds, roupas também, ou um fracasso, enfim. E a última coisa que eu anotei do livro do Seth, na verdade é uma estrutura que eu achei interessante, que é Their families were in from the city. Their families were in from the city. E eu achei interessante, entendi perfeitamente e tal, mas eu anotei para compartilhar com vocês que isso significa o quê? Que as famílias deles estavam visitando eles tinham vindo da cidade. Então, essa casa dessas pessoas não era na cidade, and their families were in, estavam hospedadas na casa deles, e a família veio da cidade, entendeu? Então é isso que essa frase quis dizer. E aí a gente pode pensar em outros contextos que a gente pode falar de in, né? Então, por exemplo, my family is finally in. Então, o que isso significa? Que a minha família finalmente chegou. Tá aqui em casa, which is not true, unfortunately. Mas enfim, my family is in, né? Então eu tô hospedando a minha família aqui. E isso, na verdade, é uma abreviação de in town. Então, my family is in town. Né? A minha família tá aqui, tá me visitando in town. E a gente pode usar esse in town mesmo que você viva numa cidade grande como São Paulo, né? A gente sabe que tem uma diferença entre city e town. Então, city é uma cidade grande e town é uma cidadezinha. Mas essa expressão você pode usar independentemente de onde você vive. Então, she's in town, né? Ela tá aqui na cidade, né? E eu anotei só mais duas coisinhas de uma série que é Bates Motel. Eu não sei se vocês assistiram essa série, mas eu enlouqueci. A Netflix falava next episode e eu sim! Porque, gente, é muito boa. Eu assisti 5 temporadas em 2 semanas. Eu sei que eu poderia estar produzindo vídeos, mas eu tava assistindo Bates Motel. Então é uma série que eu maratonei. I binge-watched Bates Motel. Eu maratonei Bates Motel. Agora me dei conta que eu posso ensinar que motel in English não é motel, né? Motel é um hotel de beira de estrada, tá? A gente tem a palavra também hotel em inglês, que é hotel, mas motel é um hotel de beira de estrada. E pra falar motel, onde as pessoas vão lá e a gente vai usar love hotel. Love Hotel. E como eu maratonei, eu tava tão interessada no conteúdo, eu juro que eu acabei me esquecendo de anotar palavras novas. Mas uma coisa que acontece em todos os episódios é que o Norman Bates, que é o personagem principal, ele chama a mãe dele como Mother. Mother, come here. Mother, Mother, where are you? E isso é muito esquisito em inglês, né? Então, assim, vai ser muito difícil você ouvir alguém chamando a mãe de mother, porque it's too formal e ninguém fala de maneira formal com a mãe, né? Então, você chamaria Mom, where are you, Mom? Mas não mother, então achei interessante de compartilhar isso com vocês. E outra coisa que eles falaram mais de uma vez e que eu acabei internalizando aqui, me deu vontade de compartilhar com vocês, que é to get laid, que é uma expressão imprópria, tá? It means to have sex, né? Transar, significa get laid. Mas eu achei interessante que é uma expressão que não fala a palavra sex, talvez vocês não conheçam essa expressão, então eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Mas é uma expressão, assim, considerada meio feia, assim, imprópria pra falar no trabalho, por exemplo. Então, cuidado, eu só tô ensinando pra você entender o que significa, né? Então, eu fiquei pensando em outras formas de falar, eles, fizeram isso. O brasileiro tem muito gesto, né? Eles, Mas em inglês, um jeito de falar sem falar seria they did it, né? Eles fizeram isso. Yeah, they did it, né? Eles fizeram. Bom, gente, então é isso. Eu nem esperava que o vídeo fosse ficar tão longo, mas espero que tenham aprendido palavras novas e lembrem-se que we're always learning, learning never ends. Então, acostumem-se a anotar palavras novas, seja no aplicativo, seja no caderno, para que a gente consiga realmente ampliar o nosso vocabulário. Isso não vai acabar nunca, né? Tem muitas palavras que a gente não vai conhecer, nem em português, né? Nem na nossa própria língua a gente conhece. E compartilha aqui nos comentários quais dessas palavras você não conhecia e se tem alguma palavra que você aprendeu essa semana, esse mês, compartilha aqui com a gente com a definição e uma frase, challenge, desafio, porque foi isso que eu fiz pra vocês aqui. Assim a gente pode aprender mais e mais uns com os outros também. Então, se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva. Um beijo, see you next video.